Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. Meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Como vocês podem perceber, aí eu estou com uma câmera móvel hoje. Hoje é um sábado, 29 de março de 2025. Eu estou começando o dia aqui e não só o formato do vídeo vai ser um pouco diferente, mas também o assunto, tá? Nas últimas semanas, diversos assuntos têm gerado bastante polêmica e discussão aí nas redes sociais, principalmente nas redes de tecnologia, tratando de alguns assuntos bem acalorados, né, trazendo discussões acaloradas, falando sobre o futuro da profissão, as diferenças entre QA e testes, e os cursos que prometem milagres em 3 meses, ou menos, né? E mais recentemente surgiu um post aí no LinkedIn, com alguns questionamentos aí bastante polêmicos, que são: será que QA deve existir em um time? Será que o papel do QA ele tem prazo de validade? Será que está com os dias contados, né? E será que todo QA deveria se tornar um dev, ou tem essa ambição de se tornar um dev? Então é sobre esses assuntos que nós vamos conversar hoje. Como eu disse, início da manhã aqui de um sábado, eu tô aqui no escritório já, a Lilica tá aqui se espreguiçando ainda, né, tá acordando ainda, ó, bocejando com sono. Eu vou preparar um café. Nos últimos vídeos aí me mandaram algumas perguntas, até porque em um dos vídeos em que eu me apresento, eu preparo um café, né? A minha cozinha é aqui, ó, né? Então o meu escritório fica do lado da cozinha e eu vou fazer um tour aqui pelo apartamento rapidamente, depois eu vou preparar o café e a gente vai sair para dar uma caminhada aqui pela ilha e conversar um pouco sobre esses assuntos, beleza? Bom, para quem perguntou como é que é o meu espaço aqui, como é a minha casa, onde é que eu moro, né? A Lilica já está pronta aqui para o passeio. Essa aqui é a sala de estar. Nós temos uma vista aqui para a Baía de Aibor, né? Eu moro em uma ilha artificial aqui. Esse aqui é o Oscar. Esse aqui é o Ramon. Sala de jantar, roupas secando aí, cantinho do café. Aqui é o acesso para a cozinha. E o meu escritório fica aqui ao fundo, ó, depois da cozinha. Então aqui que eu faço o meu home office, né? Esse aqui é o meu setup, né? Laptop da empresa, meu laptop pessoal, 3 monitores na verdade, né? Esse aqui é um monitor portátil, eu fecho ele, levo na mala, um tablet, né? Café, água, né? Aqui acesso para a sacada também. Aqui nos fundos do apartamento nós temos o acesso para um canal, ó. Tem um canal ali atrás, então é legal de fazer um piquenique ali, alguma coisa no final do dia. Meus violões aqui, alguns livros. Então esse aqui é o meu espaço de home office. Vou preparar um café agora, depois a gente vai para uma caminhada com a Lilica. E aí a gente vai conversar sobre os assuntos aí da nossa pauta para hoje.
Vamos passear, Lilica? Vamos? Vamos passear? Vamos? Vem! Essa aqui é a vista aqui da Baía de Aibour, né? Eu saio ali de casa, atravesso a rua e tenho acesso aqui à baía. Lá no fundo tem uma ilha, tem uma praia lá na ponta da ilha, e no fim dessa avenida aqui tem uma marina. Mas nós vamos atravessar essa ponte aqui agora, uma ponte que está em reformas. Nós vamos atravessar ela para o outro lado da ilha, onde tem um parque. Lá no fundo tem um parque, ó. Acho que dá para ver. Essa aqui é a terceira ponte que eu atravesso para ir para o parque, que fica do outro lado da ilha. E ali à frente nós temos mais uma ponte, ó. Mais uma ponte e finalmente o parque onde eu vou passear com a Lilica hoje. A Lilica tá aqui, ó. Mais um canal. De repente vocês estão se perguntando aí quanta ponte, né, tem que atravessar para chegar no parque. Onde eu moro aqui é uma ilha artificial e ela é cortada por canais, né? Então é bastante comum assim, a gente ter canais atrás de casa, na frente de casa e ter pontes, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, chegamos aqui ao parque, ó, a Lilica já está aqui farejando os coelhos, né? Esse parque aqui, toda essa área aqui de mato aqui atrás, ó, tem coelhos, tem algumas áreas que são cercadas, né, que tem acesso restrito, para justamente evitar que os cachorros entrem, né, para que não ataquem os coelhos, não caçem os coelhos, mas também para que as pessoas não caminhem por ali, né, não atrapalhem ali a rotina dos coelhos, a vida dos coelhos, né? Eles têm o ambiente deles ali, eles fazem buracos, então também não é legal estar caminhando e de repente pisar num buraco, torcer um pé. Aqui dá pra ver alguns buracos aqui, ó, né, no chão, porque os coelhos não se limitam só àquela área, né? Isso aqui é uma área de parque, digamos assim, de preservação ambiental até um certo ponto, então tem essa característica aqui. Bem, vamos começar a nossa conversa então falando sobre QA e testes, né? O que é QA? O que são testes? É a mesma coisa ou não é? Todo teste é QA, todo QA é teste, né? Afinal de contas, o que está envolvido aí nesses dois termos, né? O que significa tudo isso? O que isso impacta a nossa carreira aí? Vamos, Lilica! Vem! Tem que cuidar para ela não ficar para trás aqui. Bom, então vamos lá. QA, né? Quality Assurance. Garantia da qualidade. Mas, vamos ficar atento aí, pessoal, que esse conceito não é novo, tá? É um conceito bem antigo. E ele é um conceito que vem sofrendo evolução, como tudo, né? Na tecnologia, tudo no mundo, na história do mundo, tudo evolui, né? QA também evolui. E Quality Assurance, que era a expressão aí, que era o significado de QA, né, de QA, hoje já é entendido como Quality Assistance, porque envolve mais do que garantir a qualidade. Envolve também dar suporte, dar assistência para um time de desenvolvimento e para uma empresa, para que eles atinjam qualidade. Qualidade de processos, qualidade de produtos, né?
Então, QA é uma área, né? Não é só uma atividade, não é só um processo. QA é uma área de atuação. QA é um campo de estudo, QA é uma disciplina, né? Quando nós estudamos em um curso de graduação na área de tecnologia com um conteúdo um pouco mais amplo, é comum ter QA também, ter testes de software, né? ter alguma disciplina dentro do conteúdo do curso relacionada à qualidade, relacionada a testes. É muito comum isso. E isso já dá um indicativo de que é uma área, né? Assim como nos cursos de tecnologia, né? Os cursos de graduação aí na área de tecnologia, também há disciplinas de programação, indicando que programação também é uma área. Mas não é tudo, né? Programação não é tudo. Desenvolvimento de software não é tudo. Não é eu diria assim, a finalidade, né? E a finalidade é o produto. E o produto envolve uma série de processos, uma série de áreas envolvidas, de disciplinas aplicadas a um processo, né, de desenvolvimento de software. Só que quando a gente fala processo de desenvolvimento de software, ciclo de vida de desenvolvimento de software, não significa que tudo gira em torno apenas de desenvolvimento, né, apenas de programação. Então tem que ficar atento aí, esse é o próximo tópico que a gente vai abordar em seguida, mas antes vamos entender então a diferença de QA e testes, né? Para a garantia da qualidade de software, é necessário que nós desenvolvamos uma série de metodologias, processos e adotemos, né, essas metodologias, esses processos. É necessário que nós executemos uma série de tarefas e uma delas é o teste, né? Mas será que é só o profissional de QA que desenvolve teste, que executa teste, né? Será que é só o profissional de QA que testa, que valida, né? E o que é o teste? O teste é isso, é a validação. É validar que algo foi desenvolvido de acordo com o requisito, de acordo com a solicitação do cliente, com a necessidade do cliente, né? É confirmar se o resultado obtido do processo de desenvolvimento, né, do ciclo de desenvolvimento, atingiu o resultado esperado. Isso é teste. E para garantir isso, existem vários níveis de teste, vários tipos de teste. O próprio desenvolvedor testa, né? Ele programa testes unitários no código dele. Teste unitário é parte do código-fonte de um produto, né? Nem sempre esse código vai ser embarcado junto com o produto final, né? Mas é parte do código-fonte, faz parte dos repositórios de desenvolvimento desse produto. Então existe teste desenvolvido e executado pelo desenvolvedor ou pelo engenheiro de DevOps, né? Se a gente está falando de testes unitários que rodam numa pipeline de CI/CD, né, de integração contínua e entrega contínua, nós estamos falando aí de testes que são desenvolvidos por um desenvolvedor, que são administrados e executados, né, por um engenheiro de DevOps ou pela pessoa responsável pela infraestrutura e pelas pipelines de desenvolvimento, né? Vamos lá, Lilica? A gente está numa parte mais fechada aqui desse parque agora, desse mato. A gente vai sair numa trilha ali na frente. Aqui do lado tem um lago. Deixa eu ver se eu vou ali pelo outro lado, se eu chego até o lago, para mostrar para vocês. Bom, continuando então e concluindo, para garantia da qualidade, o profissional de QA, ele tem que desempenhar uma série de atividades que começa na análise dos requisitos de negócio, refinamento desses requisitos com o time, a criação de requisitos técnicos, né? O profissional de QA que é bom no que faz, né? Ele consegue participar ativamente das discussões técnicas que vão resultar numa solução técnica, né? Numa implementação de requisito técnico. E junto com isso ele já vai verificar os objetivos de teste que devem ser alcançados durante o desenvolvimento e a implementação dessa solução, né? Ele também vai começar a criar uma estratégia de teste, um planejamento de teste, desenvolver os testes, o que não significa programar teste automatizado, né? Significa detalhar o plano de teste dele em cenários, em suítes de teste, casos de teste. E depois alguns deles sim vão ser programados, né? Alguns deles sim vão se tornar testes automatizados, nem todos, né?
Isso é assunto para um outro vídeo. Então isso é QA, isso é garantia da qualidade. Verificar que o processo está sendo seguido da forma correta, verificar que um item de trabalho, né, uma user story, ela tem requisitos bem definidos, ela tem uma definição de pronto e uma definição de feito, né, definition of ready, definition of done. Bem, não consegui ir para o lago por lá, eu teria que pegar uma trilha ali por onde passam bicicletas e prefiro evitar, já que a Lilica está solta. Então a gente voltou aqui para o meio da trilha, mais fechada, mas já estamos saindo aqui no lago. Bem, desse conjunto de atividades aí de QA, né, que visam garantir a qualidade, vamos entender que existe o profissional de QA, que é responsável por definir, por implementar, por executar a grande maioria dessas atividades, mas não apenas ele. E aqui está o lago. Cadê a Lilica? Tá aqui a Lilica. Não é apenas ele, não é só o profissional de QA responsável por isso. Mas ele é o responsável principalmente por definir essas metodologias, esses processos de qualidade que vão ser seguidos pelo time de desenvolvimento. Ele vai coordenar algumas atividades de QA, ele vai delegar algumas atividades de QA, né? Quando ele definir os requisitos de negócio, quais vão ser cobertos por quais tipos de teste, vai criar uma estratégia de teste definindo níveis de teste, níveis de cobertura de teste, com tipos de teste específicos. Ele vai atribuir ao time de desenvolvimento parte desse escopo de teste para que eles façam, para que eles garantam a cobertura desse escopo parcial com testes unitários. Então eles vão desenvolver testes unitários, que é a base do que chamam de pirâmide de testes, mas que eu chamo de triângulo de testes, né? Se vocês forem no Google Images aí, né, pesquisar imagens no Google e digitar pirâmide de testes, vocês vão ver triângulos, tá? Vocês não vão ver pirâmides em 3D. Enfim, uma curiosidade, uma piada interna de QA, né? Tá, Lilica tá vindo aí. Né, Lilica? Não vai lá tomar água? Tomar um banho? Hoje não, né? Tá frio. Bem, tô voltando aqui para a trilha principal aqui desse parque. Vou atravessar a trilha principal para ir num pier que tem ali do lado, onde a gente consegue conversar melhor sobre os próximos assuntos. Mas basicamente, então, isso é QA, e dentro de QA tem testes, né? Teste é uma parte de QA. E aí, para concluir a diferenciação entre QA e testes, eu acho que cabe também a gente fazer uma diferenciação entre as carreiras, né? O profissional de QA e o profissional de testes. Acho que é bem claro, né? Bem nítido, é bem fácil entender que se existe diferença entre Quality Assurance e testes, um analista de qualidade de software, um analista de garantia de qualidade, um analista de QA, né? Ele é diferente de um analista de testes. A mesma coisa os papéis de engenharia, né? Como são chamados aí também. Existe o engenheiro de qualidade, o engenheiro de QA, né? Ele é mais do que um testador, né? Vamos pensar dentro de testes, né? Dos cargos e da carreira de testes. Nós temos tester, né? Testador, que tradicionalmente ou formalmente ele é responsável só por desenvolver as atividades de execução de teste, né? Ele é responsável por pegar um plano de teste que foi criado por um analista de testes e executar. Agora a gente vai aqui para um dog park para poder correr mais seguro ali, um ambiente fechado. Bem, então se a gente estiver tentando entender a diferença entre... Deixa eu chamar a Lilica. Deu. Se a gente estiver tentando entender a diferença aí entre um testador e um analista de testes, a gente não está falando de QA, tá? A gente está falando só de testes. O testador só executa teste. Ele recebe um plano de testes, executa, entrega os resultados com as evidências, reporta os bugs que ele encontrou, né? Mas ele não analisa requisito de negócio, requisito técnico, ele não analisa os bugs, tentando encontrar a causa daqueles bugs, né? A causa raiz,
daqueles bugs e mostrar para vocês aqui o dog park. Lá na frente de casa tem um dog park parecido com esse, né? Também cercado, um portão em cada ponta onde eu posso soltar a Lilica para passear. A vantagem é que é bem na frente de casa, né? Eu saio na porta do prédio, atravesso a rua e solto ela, para ela correr. E socializar ali com os cachorros da vizinhança, né? Bem, então o tester só executa testes, analista de testes, ele analisa o requisito, cria o plano de testes, né? Analisa também os resultados dos testes, tenta criar algumas métricas, tenta talvez auxiliar o desenvolvedor a entender a causa raiz de um bug reportado. Então é um pouquinho mais abrangente do que o tester. Mas ainda assim a gente está falando só de teste. Agora um analista de qualidade de software, ele vai tratar de assuntos além de teste, né? Como eu disse antes, ele vai tratar de QA, né? De Quality Assurance. Ele vai ajudar um Scrum Master a priorizar as atividades, de repente débitos técnicos que o time tenha, que precisem tratar, né? Acho que a Lilica vai lá tomar água agora. Então alguns débitos técnicos aí que a equipe precise tratar, de repente testes automatizados que já estão atrasados e que precisavam ser implementados e não foram ainda, né? O produto foi entregue, ou aquela parte do produto que foi desenvolvida de forma iterativa aí, né, numa sprint, foi entregue só com testes manuais, garantindo, né, a funcionalidade, mas para que nas próximas entregas a gente não incorra aí em riscos de estragar algo que já foi implementado em sprints anteriores e que estava pronto e funcionando, a gente precisa de testes de regressão. E para evitar que nós tenhamos que desenvolver esses testes manualmente, a gente automatiza, né? Para que nas próximas sprints só precise executar aquela parte dos testes que já foram executados antes e que agora vão ser automatizados, né? Vão ser rodados na pipeline de forma automática. Bem, então um analista de qualidade ele vai entender quais são os débitos técnicos, quais são as necessidades do ponto de vista de qualidade, o que precisa ser discutido do ponto de vista de processo para ser melhorado, né? A metodologia de gestão de projeto que está sendo adotada precisa de repente passar por alguma adaptação, algum ajuste para aumentar a qualidade, né? A qualidade dos processos, rastreabilidade e uma série de outros aspectos aí que podem ser garantidos, né? Um analista de qualidade de software não é um engenheiro de qualidade de software, né? O engenheiro, geralmente, ele já vai se aproximar mais do engenheiro de software, né? Um desenvolvedor de software. Por quê? Porque ele vai reunir conhecimentos técnicos, conhecimentos de engenharia de software. Ele geralmente vai ser o profissional que vai estar apto a atuar na automação dos testes, criação de pipelines, de CI/CD, né? Automação de alguns outros processos, auxiliar os desenvolvedores na implementação de testes unitários, auxiliar no debug, né? Entender os bugs que estão acontecendo, tentar reproduzir eles, tentar entender a causa raiz, baseados em conhecimento de engenharia. Então esse é o QA Engineer. Ele geralmente vai criar uma estratégia de testes, vai fazer um mapeamento de dependência. Bem, fui interrompido aqui por uma notificação de workout, que só agora, depois de tanto tempo caminhando, percebeu que eu estou caminhando e quer registrar minha caminhada, né? Bom, como eu estava dizendo, então, o engenheiro de QA ele vai entender dependências, riscos, impactos, criar um plano de mitigação, né? Porque ele vai entender que a qualidade ela pode ser dependente de diversos fatores e pode ser impactado por algum desses riscos aí de dependências ou riscos que venham a acontecer. E ele precisa garantir que isso não vai impactar de forma negativa, não vai prejudicar a qualidade do nosso software, né? Cadê a Lilica? Tá lá atrás. Bom, tô chegando no final aqui do Dog Park, vou voltar para sair lá naquela ponta, que já é o caminho de retorno para casa e a Lilica já está começando a ficar cansada. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o próximo assunto, né? Acho que já está bem claro a diferença entre QA e testes, né? E a profissão de QA e a profissão de teste. Próximo assunto que vem surgindo aí nas redes sociais, né? Que está sendo bem polêmico aí, é com relação à carreira de QA, se ela vai deixar de existir ou não, se ela é realmente importante ou não, se ela é temporária,
em que etapa do processo de desenvolvimento ou em que etapa de maturidade de uma empresa o papel do QA precisa existir, será que precisa ou não, será que todo QA deveria se tornar um desenvolvedor, né? Tem diversos pontos de vista aí, ponto de vista da empresa que quer economizar, que não quer ter mais um papel, ponto de vista do desenvolvedor que acha que não precisa de alguém cuidando da qualidade do código dele, né? Então tem outros desenvolvedores que eram QAs antes, se tornaram desenvolvedores e entendem esse papel e garantem a qualidade do próprio produto porque tem a visão de qualidade de um QA. E aí tudo isso é polêmica, né? Polêmica, discussão. Então vamos tentar trazer alguns fatos, né? Teve uma postagem aí que aconteceu, eu vi ela ontem, né? Não lembro agora qual foi a data de postagem, a data original de postagem. Mas essa postagem falava basicamente sobre isso. Que empresas maduras não precisam ter QA. Eu concordo em parte, né? A questão é qual é o nível de maturidade de uma empresa e maturidade em que nível, em que nível do processo de desenvolvimento, em que processos, né, eles são maduros. Talvez essa empresa tenha maturidade de governança, mas não tenha maturidade técnica. Ou talvez não tenha maturidade nos processos de recrutamento e seleção para garantir que o time vai suprir aquela necessidade, né, com um conjunto de habilidades técnicas necessárias aí para suprir a necessidade de um profissional de QA, né? Então, houveram alguns comentários aí, o que mais me chamou a atenção foi um comentário nessa postagem que dizia o seguinte, que há 20 anos atrás nós precisávamos de 40 doutores de desenvolvimento de software, né? De engenharia, de desenvolvimento de software, enfim. Há 20 anos atrás nós já precisávamos de 10 desenvolvedores para utilizar algumas APIs e bibliotecas, enfim. Ou seja, o que antes era programado na mão, né? Programação raiz, depois de alguns anos passou a ser apoiada e suportada, facilitada por uma série de recursos, bibliotecas de desenvolvimento, frameworks de desenvolvimento, APIs, que já fornecem uma série de funcionalidades prontas. Então facilitou muito o papel do desenvolvedor. Só que no primeiro cenário havia um QA lá testando. No segundo cenário ainda havia um QA lá testando. Agora mais recentemente, aí nos últimos anos, os desenvolvedores estão usando IA, né, inteligência artificial, ou AI, né, Artificial Intelligence, para desenvolver o código deles, né, e no fim das contas precisa ser testado mesmo assim. Então o QA sempre esteve lá, né. A questão é que o papel do QA tem mudado, tem evoluído. Ferramentas de teste, ferramentas de automação de testes, processos de QA, tudo isso tem evoluído. Tudo isso tem vindo aí para facilitar não só o trabalho do profissional de QA, mas do time de desenvolvimento como um todo. Algumas dessas ferramentas elas vão ser adotadas por outros membros do time de desenvolvimento, né? Pelos desenvolvedores, pelos analistas de negócios, POs. Eles vão se apropriar de algumas dessas ferramentas para facilitar o trabalho deles. Mas não vai substituir totalmente, né? E um outro argumento que eu vi muito bom, do Júlio de Lima, ele diz o seguinte, que o desenvolvedor ele já tem uma responsabilidade bem grande, com um nível de complexidade técnica bem alto, né? Ele já precisa programar do zero uma funcionalidade, muitas vezes, que está sendo inovadora, né? Um novo produto, um novo negócio. Então ele já tem bastante complexidade técnica. E como o QA é uma área ampla, é uma disciplina ampla, tem muitos conceitos, muitos fundamentos, muitas técnicas, seria uma sobrecarga para um desenvolvedor. Ter que conhecer tudo o que ele precisa conhecer para desempenhar as atividades de desenvolvimento dele e conhecer também as atividades de QA. Então não faz sentido acumular tudo isso num desenvolvedor, no papel do desenvolvedor, né? Então a gente tem essa agregação, existe esse conceito, né, na área de governança, auditorias, etc., que é a segregação de responsabilidades, né? SOD, Segregation of Duties. Aqui um pier, né? Geralmente está cheio de pássaros ali, hoje tem pouco, tem só um lá na ponta. Mas eu não vou ali com a Lilica agora, porque ela fica às vezes com medo, querendo fugir dali. Ela já está aqui na saída do Dog Park.
Vou colocar a guia nela aqui pra gente poder sair do dog park e seguir. Não vou colocar a guia, vou deixar ela solta ainda, porque aqui do outro lado ainda é seguro. Vem, liga. Vem. Ó, aqui é uma via, aqui, uma ciclovia, né? Uma fietspad, que é a ciclovia em holandês, que atravessa o parque aqui. Se eu seguir por ela, mais 10 minutos eu chego numa cidade chamada Malden. É uma cidadezinha bem antiga, uma cidadezinha de pescadores, tem um castelo, tem uma linha de ferry, um ferry boat, que eu pego ali, que vou para uma outra ilha chamada Pampuslan, que é uma ilha que tem um forte que foi usado aí na guerra, né? Bom, e voltando então ao assunto dessa postagem, uma postagem polêmica, divide opiniões, eu me posiciono da seguinte forma: uma parte dessa postagem tem muito sentido, né? Faz muito sentido. Em uma parte dessa postagem, ele tem muita razão ao afirmar que o papel do desenvolvedor tem que evoluir, ele tem que aprender a programar. Não no mesmo nível de um desenvolvedor. O papel do profissional de QA tem que evoluir, né? Eu falei que profissional de QA ou desenvolvedor antes? Bom, é sobre o profissional de QA que eu estou falando, né? Então, o profissional de QA precisa aprender a programar, não no mesmo nível de um desenvolvedor. Ele não vai desenvolver produto, ele não vai programar produto, mas ele precisa automatizar testes, então precisa saber programar scripts de automação de teste, criar frameworks de automação, né? Colocar esses projetos de automação de testes para rodar em uma pipeline de testes automatizados. Vem, Lilica! Tá lá atrás, ó. Lá vem ela. Língua de fora já, cansada. E também é interessante que esse profissional de QA tenha conhecimento de programação suficiente para poder entender o que está sendo desenvolvido pelo programador, pelo desenvolvedor. Poder auxiliar, de repente, no debug de um defeito, talvez até auxiliar no bug fix, né? Na correção desse defeito, por que não? Então ele não precisou desenvolver do zero, mas ele pode entender o que foi desenvolvido e saber como corrigir quando ele identificar um defeito. Então isso é proatividade, isso é desenvolvimento de carreira, isso é se tornar um profissional mais polivalente, mais completo, mais indispensável em um time, né? Isso garante maior empregabilidade, aumento de salário, crescimento na carreira. Então é completamente benéfico esse desenvolvimento e necessário, tá, para o profissional de QA se desenvolver na sua carreira, tá? Isso eu acho que é indiscutível, é ponto pacífico, né? O último ponto que a gente tem para discutir aqui, que diz respeito justamente ao desenvolvimento de carreira e crescimento de carreira de um profissional de QA, é um outro assunto polêmico que tem surgido aí nas últimas semanas bastante forte, principalmente em alguns grupos de WhatsApp e Telegram, dos quais eu faço parte. Eu tenho me posicionado de forma bem incisiva, de forma bem rígida com relação a esse assunto, que é o assunto dos cursos e mentorias milagrosos, né? Que prometem aí um primeiro emprego na área de QA em 3 meses, com um salário de 4 mil, para pessoas que nunca ouviram falar de QA. Tá? Vamos separar cada parte desse argumento aí e entender qual é o problema aqui, tá? O primeiro problema é a promessa, né? Quem oferece um curso ou uma mentoria não pode prometer nada. O que ele pode prometer é que o conteúdo que vai ser entregue é aquele que está sendo oferecido, é aquele que está sendo vendido. Ou seja, eu estou vendo o anúncio de um curso, eu estou contratando esse curso e eu espero receber o que eu estou contratando, o que foi vendido. Isso eu posso prometer, então, como um fornecedor de um curso ou de uma mentoria. Mas eu não posso prometer que a pessoa, primeiro, vai aprender no mesmo nível que outras pessoas, né? Vai ter o mesmo desempenho como estudante daquele curso. Eu não posso prometer também que a pessoa vai conseguir um emprego em 3 meses. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um processo de aprendizado diferente. Algumas pessoas precisam de mais tempo para praticar e para consolidar aquele conhecimento. Algumas pessoas vão ser mais rápidas que outras, né? Eu posso talvez sugerir que em alguns casos, alguns dos alunos ou mentorados
conseguiram, né, uns casos mais bem-sucedidos aí, conseguiram o emprego deles num período curto, como 3 meses. Mas eu tenho que setar uma expectativa, né, real, né, uma expectativa realista de que isso pode, em alguns casos excepcionais, acontecer em 3 meses, ou eu posso apresentar uma métrica, de repente uma estatística aí, quantos por cento dos meus alunos ou mentorados conseguiram esse resultado em 3 meses, mas na grande maioria dos casos, aquela promessa não vai se aplicar ipsis literis, né? Eu tenho que setar uma expectativa realista e informar que esse prazo pode mudar. Principalmente porque eu estou lidando com pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar de QA. Estão fazendo migração de carreira, estão entrando na área de tecnologia, não tem nenhuma experiência anterior com TI. E precisam ter o mínimo de honestidade intelectual por parte de quem está oferecendo esse curso ou mentoria para se preparar para levar mais de 3 meses, né? E não é uma questão de culpa ou de responsabilidade, né? É uma questão da realidade. Cada pessoa é diferente, cada pessoa aprende num tempo diferente, num ritmo diferente. Cada pessoa está inserida num contexto diferente. De repente um aluno ou mentorado está numa cidade grande, onde tem um polo de tecnologia bastante aquecido, que vai fornecer oportunidades. De repente outra pessoa está no interior de um estado que não tem as mesmas oportunidades. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e quem faz essas promessas deveria ser um pouco mais honesto, né? Honestidade intelectual, honestidade comercial, sem falsas promessas, né? Outra questão aí para ser considerada nessa discussão é a promessa de salário. Uma dessas pessoas aí mais polêmicas, a respeito das quais muitas discussões polêmicas têm surgido, afirma que em 3 meses qualquer pessoa vai obter um salário de 4 mil. De novo, o problema principal é a promessa. Promessa que não pode ser garantida, não pode ser cumprida por ele, né? Essa expectativa salarial vai depender de outros fatores que ele não tem como controlar, né? E que não são fatores definidos aí no mercado, na indústria de TI, de forma fixa, né? Essa sugestão de valor, de salário inicial de 4 mil reais é baseada em uma pesquisa. Isso foi apresentado, tá, por esse mentor, por esse guru, dos 4 mil em 3 meses. Uma pesquisa no site Glassdoor, que é um site que apresenta pesquisas, ou melhor, apresenta vagas, né, vagas de trabalho, médias salariais baseadas em salários reportados ou compartilhados por usuários do site e reviews das empresas, falando como é o processo seletivo da empresa, como é a gestão da empresa, como é o ambiente de trabalho, os benefícios, etc., né? Essa pesquisa apresentada por essa pessoa mostra pouco mais de 30 salários reportados por profissionais entre 0 e 1 ano de experiência na área de QA e apresenta ali um valor que ele diz que é a média salarial de 4 mil. Só que já começa aí o primeiro erro, tá? No mesmo site, logo abaixo está explicado o método de cálculo desse valor. 4 mil não é a média, é a mediana. Eu não vou entrar em assuntos de matemática e estatística aqui, mas vocês podem dar uma pesquisada e depois a diferença entre média e mediana e pedir alguns exemplos aí para inteligência artificial para entender que um valor de mediana pode facilmente ser manipulado, puxado para cima, né? Distorcido para cima. Se a faixa ali é de 3 a 7 e eu inserir mais 10 reportes ali de 10 compartilhando a média salarial ou o valor de salário que eu tenho no valor mais alto ou próximo do valor mais alto, eu já puxo a mediana para cima. Então já começa por aí, a imprecisão. A amostragem é pequena, 30 e poucos salários reportados, né? E uma pesquisa tendenciosa, por quê? No mesmo site, eu fiz uma pesquisa
tá? No mesmo dia em que eu vi essa pesquisa compartilhada em uma live por essa pessoa, eu fiz uma pesquisa no mesmo site, com parâmetros de pesquisa um pouco mais detalhados, e eu encontrei um resultado que considerava, no cálculo da mediana, mais de 90 resultados, mais de 90 salários reportados. E a mediana era mais baixa, tá? Não era de 4 mil, era em torno de 3 mil. E ainda assim cabe interpretação, porque se esses salários estão sendo reportados por pessoas de 0 a 1 ano de carreira, vamos pensar na dinâmica de uso de um site desses, tá? Quem é que reporta salário no Glassdoor? Quem quer fazer login no Glassdoor? Precisa criar uma conta, precisa criar o seu cadastro e no seu cadastro informar qual é a sua profissão e qual é o seu salário. Uma pessoa que não trabalha na área de QA, que está se cadastrando para fazer as primeiras pesquisas, vai reportar o seu salário atual em uma outra carreira. Então não vai contabilizar para salário de QA. Quem está reportando o salário de QA de 0 a 1 ano já está atuando como QA e provavelmente está se cadastrando no Glassdoor para pesquisar reviews de alguma empresa para a qual está prestando um processo seletivo ou participando de um processo seletivo para mudar de emprego. Ou seja, é um profissional que provavelmente já está aí há quase 1 ano, né, ou há alguns meses atuando em uma empresa, teve um início na carreira de QA, talvez nessa mesma empresa, talvez já tenha tido um aumento salarial. Então tudo isso é talvez, né, achismo meu, mas tem uma grande possibilidade de acontecer, baseado em muitos exemplos que nós vemos aí na indústria, né? Nas empresas onde nós trabalhamos, um QA é contratado e às vezes como um aprendiz, um iniciante, um júnior. Depois de alguns meses ele já passa por uma avaliação de desempenho, já recebe uma promoção, né, de iniciante para júnior, de aprendiz para júnior, e já recebe um primeiro aumento salarial, né? Então isso acontece aí com muita frequência. E esse mesmo profissional, quando de repente identifica que já passou da primeira barreira de entrada, né, do primeiro degrau de crescimento na carreira, e tem interesse de mudar de emprego para ter possibilidades de crescimento maior, ter contato com outras tecnologias, outras ferramentas, ele vai buscar emprego, né? Pesquisar emprego não só no LinkedIn, em outros sites de emprego, mas no Glassdoor também tem vagas. Pesquisar os salários para poder negociar melhor e também fazer pesquisa dos reviews das empresas pelas quais ele está interessado, tá? Ele liga. O que acontece é que isso tudo é tratado como salário de entrada, salário inicial. E também, de acordo com essa interpretação, isso não condiz com a realidade, né? Então cabe interpretação aí. Por fim, eu gostaria de concluir então esse vídeo resumindo esses 3 assuntos aí que eu abordei, né? Tem diferença entre QA e testes. Quando eu estou fornecendo um curso ou mentoria para profissionais de QA, muitas vezes eu estou ensinando o básico do básico, um fundamento, um conceito de forma muito superficial, né? Eu vi o conteúdo programático de uma dessas mentorias aí com 180 itens para serem tratados em 90 dias, 3 meses. Isso significa 2 itens por dia, sem falhar nenhum dia. Como é que uma pessoa que está estudando todos os dias, por 90 dias, 2 itens por dia, vai fixar todos esses itens, todos esses conceitos, praticar eles, garantir que esses conceitos vão ser fixados e vão ser desenvolvidos, né? Porque eu preciso aprender um conceito, praticar e desenvolver um pouco mais de conhecimento em cima dele, né? Para estar apto a participar de uma entrevista de emprego, demonstrar aquele conhecimento. E nós sabemos aí por relatos de pessoas que já participaram de alguns desses cursos e mentorias, que na verdade os mentorados são incentivados a participar de processos seletivos já desde o início da mentoria, se utilizando de alguns truques aí, né, para ter vantagem no processo seletivo, nas entrevistas, como responder algumas perguntas que são chamadas aí pelo mentor de pegadinhas, né, e como adaptar o currículo e o perfil no LinkedIn
para serem considerados então profissionais com alguma experiência, né? Ou mais do que zero, pelo menos. Enfim, então tem uma série de inconsistências aí que acabam prejudicando. Essa é a conclusão final que eu quero trazer aqui, tá? Todos esses 3 assuntos estão interligados e eles impactam a carreira do profissional de QA de uma forma negativa, né? Essa confusão, né, essa dificuldade em entender as diferenças entre QA e testes atrapalha o profissional de QA. O profissional de QA estuda, aprende uma série de assuntos e aspectos da carreira de QA, aplica isso na sua carreira, se desenvolve na carreira, cresce na carreira, para depois ser considerado como alguém que só testa, ou alguém que é comparado a um mentorado aí de 3 meses, que de acordo com o mentor não precisa saber quase nada, não precisa aprender muita coisa, dizendo que QA é fácil, não precisa saber programar, não precisa de certificados, não precisa de diploma de graduação, não precisa de nada. Então, de acordo com isso, outras pessoas vão concluir o quê? Que também não precisa de QA, né? Então isso prejudica a carreira do QA. Isso presta um desserviço para a carreira do QA, isso denigre a carreira do QA. E aí o resultado é esse que a gente viu aí, um post de uma pessoa em nível executivo na área de TI, na indústria de TI, que considera que o QA não vai mais existir em breve. E aí eu não tiro a razão dele em interpretar dessa forma, por quê? Se os novos profissionais de QA que estão entrando no mercado são provenientes desses cursos, dessas mentorias que oferecem esses resultados, sem a necessidade de muito conhecimento, sem a necessidade de experiência, sem programar, sem obter uma certificação ou pelo menos estudar para a certificação, como é que eu vou tirar a razão dele em achar que o profissional de QA não vai ter mais necessidade, né? Porque se o profissional está se mediocrizando dessa forma, é comum que as pessoas tenham esse tipo de interpretação ou de entendimento errôneo, né? Então vamos tomar cuidado, pessoal, aí com o que a gente contrata, que tipo de curso, mentoria nós contratamos, nós buscamos aí para entrar na carreira, para se desenvolver na carreira, para crescer na carreira. A forma como nós nos posicionamos, né? A gente não pode dizer que tudo é fácil, que tudo é simples, que não precisa quase nada. A gente sabe o esforço necessário para crescer nessa carreira, as barreiras, os obstáculos que a gente tem que superar, né? E as conquistas que a gente consegue atingir, né, e obter nessa carreira, né? Para quem não viu os vídeos anteriores aí desse canal e não sabe quem é o Daniel, quem é esse cara que está aí há 1 hora falando besteira? Eu sou um profissional que estou há 25 anos na indústria de TI, mais de 15 anos trabalhando com QA, saí do Brasil em 2019, né, então quase 6 anos aí morando no exterior. Antes de sair do Brasil eu já atuava em projetos internacionais, principalmente empresas americanas, mas com times distribuídos aí pelo mundo inteiro. Desde que saí do Brasil, então morei quase 2 anos na República Tcheca, agora 4 anos aqui na Holanda, moro aqui em Amsterdã. Aqui na Europa já atuei em projetos da República Tcheca, da Alemanha, de Portugal, aqui na Holanda agora, né? E agora aqui na Holanda, trabalhando para um dos maiores bancos holandeses, também temos projetos aí com França, Bélgica, Alemanha, né? Então a visão que eu tenho não é só baseada na indústria brasileira, né? É uma visão mais global. Foi para isso que eu criei a QA, né? Para mostrar um caminho da qualidade do software, o caminho da carreira de QA, né? Na verdade a QA é um trocadilho, é uma piada com a sigla QA, né? QA, que eu estou trazendo aí para o nome da QA, com uma pronúncia bem parecida, que é QWay, né? Caminho da qualidade. Porque é isso que eu pretendo mostrar. É desmascarar um charlatão, é me posicionar como um profissional que tem experiência, que tem propriedade sobre um assunto e que pode dizer, né, que a carreira de QA vai existir ainda por muito tempo, mas vai sim evoluir, precisa evoluir, já tem evoluído muito e vai continuar evoluindo cada vez mais.
profissional de QA que não sabe programar vai ter maior dificuldade de encontrar vagas no mercado, e encontrando essas vagas, concorrer com outros profissionais mais bem qualificados, tá? Então isso é uma realidade, não há como negar essa realidade, tem que aceitar e se adaptar a ela, tá? Então, por fim, eu quero deixar aí um convite para que vocês acessem aí o canal da QA, se inscrevam, vejam os outros vídeos para conhecer um pouco mais sobre a minha carreira, minha trajetória. Eu me apresento no primeiro vídeo desse canal, no segundo vídeo eu falo sobre a QA, apresento aí a proposta da QA, o que ela oferece, o que ela tem como objetivo oferecer no futuro ainda. Algumas iniciativas já estão em andamento aí, né? Outras ainda estão sendo produzidas. Enfim, se inscrevam aí no canal, ativem a notificação para receber os próximos vídeos aí que forem lançados no canal. Sigam também a QA no Instagram, participem aí dos grupos de discussão no WhatsApp, no Telegram. Se inscrevam pelo site da QA, tem um formulário lá para se inscrever. Até 500 inscritos nós vamos disponibilizar um e-book gratuito. Mas é um e-book bastante barato, aí, menos de R$20. Está disponível lá na QA Academy. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. E espero vocês nos próximos vídeos. E até mais.